se o evento, a princípio, implica um tempo pseudocrítico, haveria a possibilidade de se dominar aí a fuga do instante e do prazer, da simples exposição dos acontecimentos que fluem. Aos mecanismos da simples repetição é possível fugir? Talvez, considerando-se o peso da frustração que os participantes do evento, do público de arte contemporânea, experimentam. Se a arte contemporânea é frustrante para um público não especializado, esta é a razão pela qual ele é frequentemente chamado, nos eventos, a viver uma espécie de calor ambiental, uma temporalidade contingente, provisória, em que se efetuaria um simulacro da participação artística. Se a especificidade própria dessa arte decepciona o público, é porque ela impede a identificação desses trabalhos aos conceitos e experiências tradicionais de arte remanescentes ainda na cultura, ou seja, da arte apenas como um modo expressivo do sujeito, referida a um espaço simbólico, autônomo e privado. Dentre os diversos modos de apropriação da arte contemporânea, segundo esta modalidade do evento, destaca-se na indústria cultural a faculdade de produzir a estetização da vida cotidiana. Como se sabe, a cultura da globalização se exerce de modo eminentemente estético, pondo em xeque as expectativas muito difundidas, porque tradicionais, de que a experiência estética das obras de arte seja um índice de emancipação. O modo cultural prioritário de aparecimento da arte atualmente se dá no horizonte da cultura de consumo. Nesta situação, a do espetáculo, as imagens cada vez mais deixam de se manifestar como representação das coisas, como duplo das coisas, para serem as coisas mesmas. Assim, em uma arte concebida como arte da presença e do olhar, as imagens remetem-se a outras imagens, corroendo a experiência em que a arte relacionava os homens e as coisas, como disse Jacques Rancière. Não há como elidir, nessas circunstâncias, a questão dos usos sociais da arte. Na arte contemporânea, ela implica os esquemas de mediação como intrínsecos à criação, como já foi dito, o lugar institucional do aparecimento da arte já faz parte das obras. Desta maneira, a interação social substitui a percepção estética, de modo que a obra se torna uma mediação polivalente entre os receptores e as representações da sociedade a envolvida, ou seja, entre o jogo das intenções e os seus efeitos sociais. Uma estetização generalizada, em que tudo se torna mostrável, em que tudo pode ser exposto, em que objetos e lugares, situações e gestos são estetizados pela projeção neles de uma referência artística, implica que os artistas se tornem mediadores capazes de antecipar as aspirações sociais para tentar dominá-las e orientá-las. Essa estetização difusa, típica da sociedade de consumo, comprometida com uma pretensa estética da vida, sugere que a arte pode transformar as nossas estruturas perceptivas pela simples generalização da arte na vida cotidiana, principalmente por meio das novas tecnologias, que, acredita-se, estariam produzindo uma intervenção no tradicional regime estético, propondo que a noção de visibilidade cultural substitua atualmente o conceito de imagem. Enfim, ao nível das técnicas e processos referentes ao conceito compósito de indústria cultural, essa estética generalizada nada mais faz do que substituir o valor das obras, os seus simbolismos, pelas maneiras de apresentação, conforme adverte Lyotard. Para ele, nessa situação, tudo é arte ou artifício, vive-se esteticamente.
conserva valor, é a maneira como se apresenta. O estilo torna-se valor. Não é preciso nenhum esforço para se concluir que o que está dito nesta generalização do estético é aquela experiência específica que a arte propicia, a transmutação do real em imaginário e vice-versa, a concentração da sensibilidade e do pensamento numa forma elástica que torna sensível o conceito. Esta modalidade de arte acaba identificando a cultura típica da sociedade de consumo, aquela da conhecida lógica cultural do capitalismo tardio, centrada prioritariamente nos esquematismos da recepção midiática. Esta arte, esta cultura, admite a aplicação de uma notável, surpreendente categoria estética, a categoria do interessante. Embora muito apropriada para cifrar a reação dos espectadores da arte contemporânea e, simultaneamente, também a atitude perante os requintados produtos industrializados, é bom lembrar que a categoria do interessante não é nova. Sua raiz está na noção de interesse, presente na ética, na política e na estética do pensamento moderno. A referência a essa noção de interesse é oposto em tudo à noção kantiana de desinteresse, que preside a contemplação e não o comércio das imagens. De fato, o interessante é a expressão da impossibilidade dos juízos estéticos e, contrariamente, das possibilidades das razões de mercado acerca das obras de arte. Assim, se o interesse situa-se no oposto da atitude estética, a categoria do interessante só pode referir-se a outro regime estético, que não o da estética do belo. O domínio do interessante situa o gosto em um estado de excitação, de insaciabilidade. Apoia-se numa sensibilidade que se apoia nos efeitos picantes, impressionantes, que excitam uma sensibilidade embotada, uma imaginação preguiçosa, o estado de indiferença, sugerindo uma expectativa de estranhamento do cotidiano próximo do curioso, expectativa que é, contudo, decepcionada. Pode-se dizer, talvez, que se atribui à categoria do interessante aquilo que é atraente sem conceito, isto é, como expressão da impotência do juízo estético, mas como relativa ao que é atraente economicamente, do valor que circula segundo a razão do mercado e implica um juízo econômico. É uma categoria que, situada longe do maravilhoso e do indiferente, é assimilável, talvez, ao sublime kantiano. Segundo Schlegel, isto indica a última conjunção do gosto agonizante, mas talvez possa ser o primeiro elo da cadeia que leva ao exercício do gosto derivado da arte dessublimada e generalizada, que é a arte contemporânea. Muito obrigada, professor Celso. Nós passamos agora a fala do professor Leon Rossovich. Queria agradecer pelo convite. Chega? Não precisa. Queria muito agradecer de novo e dizer que eu não fiz nenhum texto simplesmente porque o assunto me é extremamente difícil e eu não conseguiria escrever nada sobre ele. Eu acho que o contemporâneo é uma impostura. Eu diria que é um produto comercial, é um produto de galeria. E esse produto de galeria, ele surge como um apaziguamento do moderno, que é apresentado como algo rampante e rompante. Algo
italiana sinônima é perfeito, né? Ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu também não pretendo falar nessa apropriação desse comércio que eu chamaria de comércio chulé, desse comércio das grandes galerias e das grandes casas de leilões internacionais, como a Sotheby's, a Christie's, né, no sentido de promover uma porcaria do tipo do tubarão em formol, da pequena bobagem de um punks, essas coisas que mais ressaltam o amivismo nisso que foi o neoliberalismo, que isso já era. Importante nós fixarmos a morte dessa figura do capital, que foi o apanágio desses russos que meteram a mão no patrimônio do Estado, desses árabes que assaltaram os seus contemporâneos, enfim, dessa pirataria e de caixa 2 que se desencadeou no planeta. A tal da globalização não é senão isso. Intelectualmente ela não tem nenhum alcance, senão reprimir tudo que seja uma tentativa em arte de pensamento. Eu diria que o meu colega que me precedeu, que sempre traz ideias excelentes, trouxe o Oiticica, que morreu na hora certa desse. E eu acho que em meados dos anos 70, eu penso na Maggie Thatcher, né, e no canastrão Reagan, as coisas estão mudando nesse fim dos anos 70 nessa linha. E não haveria muito o que fazer. Eu penso também, por outro lado, nesse vídeo que nos traz um artista, eu não sei qual, ele é contemporâneo, ele é moderno ou ele é o quê? Ele não é nada, talvez. Ele teria a sorte de não ser rotulado nem numa chave nem em outra, porque essas duas chaves não se aplicam absolutamente nada. Mas que nos trouxe aqui uma pesquisa com a linha com a qual o Bagulhinho e eu estamos familiarizados, por termos tido o prazer de discutir amplamente essas questões com ele há pouco tempo. E nós achamos que é um campo extremamente valioso de reflexão pictórica, né? A pintura não acabou. De quando se generaliza esse contemporâneo como sendo essa coisa neo-Dada, pós-Dada, não sei, eu vejo que há uma produção artística que é simplesmente posta de Paris e desclassificada. Os artistas que eu acompanho, e não são poucos, que os meus colegas aqui também acompanham, né, eles sabem que eles não se classificam em nenhuma dessas chaves. Eles não têm nada a ver com isso, com esses rótulos, eles não participam nesse comércio internacional, porque no local é uma coisa brega, é coisa pequena, é coisa assim, que não chega a ser Sorocaba em plano planetário, não é nada. Né? É uma pequena infarpação irrelevante. Né? Em termos internacionais, isso também está ruindo, né? De modo bastante feio. Então, eu vejo esses artistas todos que sempre trazem suas obras. Nós vimos aqui o Cabral, hoje à noite temos um fotógrafo excelente, nosso amigo de todos nós aqui, né, o Sagese, inaugurando sua exposição de fotografias.
participar do trabalho de estudantes de artes na Moca, né, Margolinho? Celso, nós estivemos até juntos, o colega que está aqui no auditório escondido, o Ricardo, também participou nesses debates, e eu diria que esse foi um momento muito importante da Labo, né? Foi um momento extremamente tocante nesse sentido em que artistas moços traziam para um espaço democratizado por eles, né, uma multiplicidade de direções. Eu lembro que todos nós comentávamos, eu sei o Bagulho que ele estava num outro dia, né, mas o Celso e eu estávamos no mesmo dia com o Ricardo, né, nós estávamos impressionados, eu lembro dos três, com essa diversidade. E essa diversidade era, de fato, algo assim que levantava indagações no sentido de que, quando isso será reduzido a nada? Como é efêmero um evento como esse? E havia trabalhos de artistas de diferentes até idades, com a prevalência de estudantes, evidentemente. Mas havia trabalhos incríveis, muitíssimo interessantes, que propunham várias coisas, as mais diversas, numa espécie que não tem nada a ver com isso, com o moderno ou contemporâneo. Né? Muito melhor. A Bienal era um horror. A Bienal ela acabou num evento policial, né? Quando um sujeito sem princípio chamou a polícia para reprimir pichadores. Né? Não lembro como se chamava esse indivíduo, né? Que dirigia a Bienal há muito tempo, fez entrar a polícia e tal. Foi aquela coisa característica das nossas belas elites, né? Aqui, essas elites parasitárias do estado de São Paulo. Então, esses eventos, eles mostram que há uma proliferação de pesquisas, de interesses, não no sentido interessante que o Celso também mostrou aqui para a gente, como uma categoria conformista, né? Eu posso chamá-la assim, né? Que, de fato, nos tocam e dizem que talvez a arte, de fato, não esteja morta. A ciência, sim. A ciência está encampada pela indústria, ela trabalha para a indústria. Hoje são raros os campos da ciência que se permitem desenvolver uma investigação desvinculada dos interesses industriais. Né? Mas a arte, sim. E isso aí me deixou extremamente animado. Eu me lembro que todos nós que estávamos ali ficamos muito tocados por isso. Eu penso também que houve, historicamente, eu li um pouco diferentemente a coisa do que o Celso. Eu vejo que no pós-guerra, principalmente a partir dos anos 50, houve uma reinterpretação daquilo que foi luminoso, brilhante, o dadaísmo. Houve várias tentativas na Europa, nos Estados Unidos, de transformar o que era negatividade no chão, por exemplo, em positividade. Em transformar aquilo que era um objeto que, também eu não sei se o chão fazia pensar, já mim o chão não faz pensar, eu acho aquilo um objeto como o Bagulhinho, penso, nós conversávamos sobre isso, nada mais que um objeto de publicitário, não é uma coisa, isso faz pensar talvez a pessoa ingênua, ou uma pessoa canônica, que trabalha com categorias fixas. Mas vamos admitir que haja essas categorias fixas e curinol, roda de bicicleta, introduzem uma divergência. Aquilo se tornou uma normalidade. Isso se tornou, no pós-guerra, nos anos 50, 60, algo normal, algo positivo, algo afirmativo. Eu não consigo ver bem como eu possa me empolgar com um dispositivo de fazer xixi. Quer dizer, não vejo. É algo que até prefiro não ver muito. Mas eu acho que aí começou realmente esse trabalho em cima do nada, uma positividade vazia, independentemente, eu acho, do que o Celso falava,
nada ali está mais ficcionado. O Oiticica, ele apertou alguma coisa, ele discutiu um político. A arte dele, a estética dele é uma estética, você concorda? Ela é eminentemente política. Se a gente desmontar esse lado político, a gente começa a entrar no que o Celso criticava aqui como lazer. Né? Eu me associo perfeitamente ao que ele dizia sobre esse lazer. Mas nele a coisa morde ainda. Ou, quando na entrevista do Cabral, ele trazia no filme o polo. Esse polo que, conforme o crítico, oscila entre a pré-pós-modernidade ou o início da pós-modernidade, que eu acho que também não leva absolutamente a nada. Essa pós-modernidade eu acompanho o pensamento do meu amigo Ricardo aqui presente. Né? Que é uma má categorização. Né? Eu penso que talvez justamente nós não perdemos um mito que era inútil, de vanguarda. Eu acho esse mito da vanguarda ele foi talvez ruim. Ele foi nefasto porque levou uma despolitização. Nós achávamos que a arte podia fazer a crítica da sociedade. Eu acho que ela não faz isso. Ela pode participar nessa crítica, mas não é propriamente dela esse papel. Ela pode participar, não é isso, mas não é ela que faz isso. São enunciados políticos que discutem a política. E o que a gente está vendo, felizmente, aos poucos surgir, é, de novo, eu percebo um esboçar-se de uma discussão política, uma retomada da discussão política e também do econômico. Acho muito importante uma rediscussão do econômico. Não na TV Globo, certamente, nem na Folha, nem no Estado, nem na Veja, que ali é realmente apatical, é a morte do pensamento. Mas eu penso em outros lugares em que isso acontece e acontece com categorização muito, muito interessante. Né? O artista hoje, então, ele se desencantou, eu não sei, ou se viu impotente frente à política. Mas ele não se desengaja da política. O fato de ele participar politicamente o mantém na política. Ele trabalha na arte. E eu tenho visto assim, de novo, eu digo, uma proliferação de pesquisas. Isso me deixa extremamente contente. Por exemplo, essa pesquisa do Cabral, que é de um refinamento intelectual, eu diria, incomum, não sei, o bagulhinho, eu sei que concordo, porque nós estivemos juntos, né? O Celso com certeza concordará com isso, né? Mas eu não posso imaginar. E outras pesquisas igualmente interessantes, né? Por exemplo, há poderes espantosos da imagem, como a gente viu recentemente na Luiz Vaz, como esses poderes da foto, que a gente vê no Sagesse, né? Também o grande interesse de captar alguma coisa que nós vimos na exposição lá no espaço do Musa, né? Que também do Tomiotaki, também foi uma exposição muito interessante, e nós temos essa coisa descomprometida dos vínculos das vanguardas. Eu acho interessante que é uma pesquisa, um tremendo, um tesão colocado nessas pesquisas, mas não há um canal comum em que essas pesquisas corram. Eu não consigo vê-las senão como contemporâneas minhas. E a mim como contemporâneo delas, elas são modernas nesse sentido. Mas evidentemente elas não vão estar nesse circuito internacional, porque ainda pretende se imaginar globalizado. Eu não sei se no comércio da arte, que é a única coisa que interessa nesse discurso da globalização, fica algo. Eu tenho a impressão de que não fica nada. Com o fim desse, com o empobrecimento dos Estados Unidos, da Europa, essa coisa, nós estamos diante de algo, meus amigos, que é ver o presidente do Banco Central Europeu, Trichet, a gente vê o Toscani, o Fundo Monetário Internacional, esses homens dizendo é uma
nós vivemos aqui queimou toda uma geração, né, entre os anos 80 e os anos 2000 e pouco, né, foi essa queima no Brasil, nós vamos vê-la repetida lá nessas regiões. Eu não vejo como isso não vai acontecer, segundo a análise desses economistas que são oficiais até. Até nós vemos as medidas tomadas, né, nesse plano econômico de redução dos direitos dos trabalhadores, etc., né, que afinal são governos conservadores, que vai pagar o fato ao trabalhador. Eu não estou vendo assim muita sobra para investimentos em arte, grandes especulações, né? Bom, mas esse contemporâneo, se eu retiro dessa circulação financeira, da especulação financeira, eu acho que eu não entendo muita coisa como hobby, não como essa produção que nós detectamos aqui. Eu falo apenas dos artistas que eu conheço, essa legião daqueles que a gente não conhece, e que certamente estão fazendo um trabalho também muitíssimo interessante, né? Eu teria então isso a dizer. Eu acho que essa derrocada dessa fórmula chamada, é uma impostura chamada de neoliberalismo, né? O velho liberalismo montado na finança, é uma coisa antiga, lá do século XIX, né? Não é uma coisa neo. Talvez ela seja neo em relação a Keynes, né? Mas em si mesmo ela não me parece ser nada competente. Mas eu tenho essa esperança, eu sempre digo para o Cabral, como artista, e a outros artistas, eu sempre vejo um futuro melhor para eles, porque eles vão ficar respondendo às injunções do comércio, desses comerciantes de arte, né? Eu digo, esses comerciantes que produzem rótulos e negociam rótulos, não se interessam pelas obras. Eu teria então a dizer isso. Eu acho que eu falaria num tom assim muito tocado, né? Porque há uma grande alegria em ver essa mudança dos tempos. Obrigado. Eu passo então a palavra ao nosso terceiro convidado, Luiz Armando Pagoni. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Eu, como Leon, não preparei um texto para ser lido, pela mesma razão, quer dizer, não é muito meu campo de análise, de estudo, arte contemporânea. Aliás, eu fui retirado, assim, do trabalho que normalmente eu venho fazendo, que é a tradução de textos do século XV, né, retórica, Ariadne, enfim. Mas eu tenho muito interesse, apesar de não ter interesse específico na arte contemporânea, nos artistas que são coelos, né? Assim como Cabral, conheço vários artistas que eu acho muito interessante. Eu concordo com o Leon que existe um campo enorme, muito diverso, né? Principalmente no Brasil, né? E que, infelizmente, não é explorado institucionalmente. Nas instituições dedicadas às políticas culturais, os museus, né? As galerias, há algum tempo, elas estão ultrapassadas no Brasil. Isso é um processo que a gente percebe a partir da década de 80, talvez final dos anos 80, que as galerias vão perdendo, né, a sua proeminência, o seu papel, e novamente começam os centros culturais, os museus a se erguerem, novos são construídos, abertos. Infelizmente, né, essas instituições, muitas das quais recebem dinheiro público atualmente, elas não prospectam, elas não exploram essa diversidade tão grande que a gente tem, né, na nossa frente, abaixo do nosso nariz, né? Preferem essas instituições seguir tendências da chamada arte contemporânea internacional, né? Que é uma arte, como já foi falado aqui pelo Leon, concordo com ele,
de estilemas muito restrito, né, porque o público dessa arte também tem um repertório cultural muito restrito, e é uma arte, né, para aproveitar aqui a fala excelente, né, do Celso, é uma arte que se faz sobretudo por interesse, né? Ela está nessa chave do interesse, do interessante, diria até do super interessante, né? Que as pessoas vão, olham e falam assim, puxa, super interessante. E esse super interessante quer dizer coisa alguma, quer dizer nada. Enfim, eu estava preparando, né, quando eu recebi esse convite, alguns apontamentos, né, uma reflexão, no sentido de pensar alguns paradigmas que são, né, particularmente entre nós, ainda muito louvados, como, por exemplo, os discursos de Marcel Duchamp. Né? Então, eu peguei aquele livrinho das entrevistas que ele dá ao Pierre Cabanet, né? E reli atentamente aquilo. Foi muito curioso, foi proveitoso, né, lê-lo novamente, porque percebe-se ali né, pela própria voz do Duchamp, né? Não é preciso que você seja um grande intérprete, está escrito textualmente ali, que ele é uma pessoa que não tem cultura visual. Ele diz isso: eu não tenho cultura artística, eu não tenho mais idade para me iniciar, né, numa educação artística. Né? E você percebe, ele não está ali numa ironia, como é próprio dele, né? Você percebe através de outras falas, quando, por exemplo, ele diz que dois artistas ele acha interessante Cimabue e ele acha Rembrandt, mas que são artistas que não se ligam a ele, porque são artistas diferentes daquilo que ele considera ser artista no tempo dele. Bom, é claro, essa diferença a ideia de que seja arte no tempo do Cimabue, no tempo do Rembrandt, né, é completamente diferente, as categorias mudam, né, e você percebe principalmente um pensamento na cabeça do grande revolucionário Duchamp, teleológico. Né, ele tem uma cabeça neocantiana, ele parte da ideia do artista como gênio, e ele parte da ideia de que esse artista, por mais genial que seja, né, é um elo produtor. Né? Mas esse elo produtor depende de um outro elo, que é o elo do público receptor. Que é a partir desse, né, elo receptor, é a partir do público que a obra se completa, mais ainda que a obra se faz. Né? Então, puxa, eu nunca tinha lido Duchamp com esses olhos. Quer dizer, à luz de Kant, ele fica bem quadradão. Acompanhou a minha leitura, né, do Pierre Cabanet, a leitura do Pierre Restany, o outro Pierre, Os Novos Realistas, um livro que foi publicado no final dos anos 50, início dos anos 60, aliás, no final dos anos 60, início dos anos 70 aqui no Brasil, né, e é interessante que ali o Duchamp é utilizado como uma espécie de momento demarcador, embora ele seja superado. Quer dizer, aquilo que o Duchamp propunha como um método, né, como uma espécie de baliza extremamente pessoal, né, para a arte dele, já que a arte não lhe interessa mais, já que ele está predisposto a alguma coisa que não atenda ao gosto, nem ao bom, nem ao mau gosto. Né? O ready-made é uma estratégia para você gerar um objeto que seja completamente indiferente visualmente, né? E que essa estratégia ela é assumida como uma estratégia coletiva, né? E aquilo que era proposto individualmente passa a ser ação, né, positiva, né, de um grupo de artistas internacionais, de várias nacionalidades. É um pouco isso que o Leon, né, tinha acabado de dizer, quer dizer, fica ali patente, né, no livro do Restany, no seu discurso, que a arte contemporânea
insurreição contra vários valores, contra vários dispositivos sociais, culturais estabelecidos. Isso não interessa mais, né? A arte não se propõe a ser mais uma estratégia, ao se utilizar dessas estratégias da arte de vanguarda, a arte se propõe a ser uma ação positiva. Então eu estava nessas leituras, né, desses dois livros, principalmente, para compor um pouco a minha fala para trazer para vocês aqui hoje. E num determinado momento eu achei, puxa, mas isso é tão óbvio, né? O Duchamp, como um sujeito oportunista que não tem uma grande inteligência, mas é mais um publicitário, isso é tão, ele está na própria fala dele, no próprio discurso. Quer dizer, eu acho que eu vou estar chovendo no molhado. Por outro lado, o Restania é interessante, é um discurso muito interessante, esclarecedor, né? E esclarecedor principalmente nessa chave de que a arte contemporânea, entre aspas, para diferenciá-la dessa diversidade que é do nosso tempo, do nosso presente, e que é muito interessante, né? Ao contrário, essa arte contemporânea, entre aspas, ela é uma arte que não se propõe a brigar com nada, com ninguém. É uma arte que está interessada em se dar bem. O artista contemporâneo, ele quer chegar lá, ele quer ter sucesso, ele quer expor nas boas galerias, ele quer ter o seu trabalho vendido por $1 milhão na Sotheby's ou na Christie, enfim, qualquer um desses grandes lugares. Ele não está mais se rebelando, se revoltando contra nenhum tipo de prática, e ele assume, né, às vezes, o discurso institucional para se dar bem. Então, fui pensando na insuficiência, né, das minhas leituras para compor, né, uma fala nessa mesa, que me chegou um relato muito interessante e que eu vou reapresentar para vocês, embora eu não possa dar todos os nomes aos bois, se vocês me entendem. Mas isso ocorreu num curso de pós-graduação em arte, aqui em São Paulo. E foi a primeira aula, a aula de abertura do tal curso, em que, né, o professor propôs o seguinte enigma aos seus alunos. Ele levou 2 livros, num livro luxuoso, de um fotógrafo contemporâneo japonês, o Hiroshi Sugimoto, é um fotógrafo que se assemelha, embora diverso, do nosso colega Sagesse. É um fotógrafo que compõe belas paisagens, né, com fotos de longa exposição, usando, às vezes, aparatos antigos, câmaras de caixa, enfim. E ele abriu um livro luxuoso desse fotógrafo sobre a mesa, em que, numa das páginas, havia uma foto de um mar. Na página do lado havia um céu, tá? Bem ao estilo pictorialista, né, dos fotógrafos da passagem do século passado. E, imediatamente ao lado desse livro, do Hiroshi Sugimoto, ele abriu um livro do Marcel Duchamp, né, justamente na página, né, uma página dupla que trazia o grande vidro. E propôs, então, um enigma aos seus alunos. Olha, me mostrem a relação entre essas duas coisas na frente de vocês. Os alunos olharam, propôs assim, puxa, mas aqui tem a questão do Duchamp, que era muito afeito à alquimia, a questões esotéricas, então os elementos, a água, o fogo, né? Outro lembrou o gás, porque, né, os moldes dos celibatários, né, são moldes para ocupar, né, para serem preenchidos por gás, né? Então a forma do policial é a forma do gás, a forma do guarda é a forma do gás. Outro lembrou alguma outra relação investida após investida, o professor abanava a cabeça. Nada disso. Nem isso, vocês estão frios, muito longe. Bom, depois de algum tempo, embora, né, porque ninguém acertou, né, ninguém satisfez, né, o enigma, o professor, então, esclareceu para todos. Olha, mas é muito simples. Olha aqui. Mar, céu.
Marcelo Duchamp. E eis uma aula de pós-graduação em arte contemporânea. Então, eu felizmente não presenciei, né, esse feito, felizmente, esse feito maravilhoso, essa aula maravilhosa, mas isso foi me relatado, eu tive a mesma reação que você, que eu achei engraçado, né, como eles acharam engraçado no primeiro momento. Mas no segundo momento veio uma sensação de vazio. Né? O trocadilho, que é uma figura retórica, né, e que era uma estratégia muito utilizada pelo Marcel Duchamp, né, foi utilizado ali, né, como, talvez até de uma maneira muito mais empobrecedora, né, do que o Duchamp tinha costume, foi utilizado ali como uma espécie de metonímia, né, do que é uma estratégia, né, do artista contemporâneo. O artista contemporâneo, ele tem que ter uma sacada, ele tem que dar um lance, mesmo que esse lance seja, né, muito fortuito, seja muito rápido, seja um fogo que se expanda rapidamente. E, né, a consequência, né, o que vem depois é um vazio. Né? É preciso se elaborar uma estratégia, né, em que, né, você parta do conhecimento, né, de algo já visto, uma vista prévia, como diria o Lyotard, e estabeleça, né, o seu programa, né, para fazer a sua obra.